Olá, alunos da Meteoro, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar a trabalhar com gráficos na planilha de cálculos, só que agora vamos trabalhar com duas variáveis meteorológicas ao invés de uma. Nós vamos fazer hoje mais 3 gráficos diferentes e vamos ver como é que vai se comportar isso. Certo? Vamos lá? Então, o primeiro gráfico que nós vamos desenvolver é um gráfico que costuma-se muito utilizar na meteorologia, que é a comparação da temperatura máxima e mínima, né? Mostrar as duas variáveis no mesmo gráfico. No nosso caso aqui, nesse primeiro exemplo, nós vamos trabalhar a temperatura máxima e mínima de cada hora, ou seja, utilizando como eles estão aqui na tabela, tá? Então nós vamos fazer da mesma forma que nos outros gráficos, né? Nós vamos utilizar aqui a data e hora. Separar aqui. Lembrando, né? Pressionando a tecla Ctrl, a temperatura máxima. Novamente, também com a tecla Ctrl, a temperatura mínima. Então a gente seleciona as 3 colunas para fazer o nosso gráfico. Vejam que é um gráfico semelhante ao que a gente trabalhou no vídeo anterior, né? Só que agora com 2 variáveis além da data e hora. Certo? Então vamos lá para o gráfico. Vamos fazer também de linha. Não vamos colocar os pontos aqui para não ficar muito saturado. E vamos colocar aqui apenas as linhas. Tá? Novamente nós vamos usar a primeira linha como rótulo. E a primeira coluna também como rótulo. A primeira linha onde tem ali os títulos, né, de cada uma das variáveis. E a primeira coluna onde está a data e hora. Veja que como a gente já selecionou lá a primeira linha como rótulo, ele já aparece aqui, ó, e aparecem os 2 aqui, né? Por que não aparece data e hora aqui? Porque a gente selecionou que a primeira coluna ela não vai ser utilizada no gráfico e sim como rótulo, tá? Então tem a da temperatura máxima, da temperatura mínima. Então título, temperaturas máxima e mínima. Podemos botar aqui o período, né? 16 de 11 de 2020 a 22 de 11 de 2020. O eixo X, data e hora. Eixo Y, a temperatura, né? Temperatura em graus Celsius. Nesse caso aqui especificamente, como são 2 variáveis, precisa ter a legenda. Então vamos manter a legenda aqui à direita, como ela está mesmo aqui. Vamos colocar aqui também no eixo X as linhas e finalizar o gráfico. Novamente, como aconteceu no gráfico que a gente fez com uma única variável lá, ficou esse gráfico acumulado aqui com as datas, né? Datas e horas, né? Só que agora são 2 linhas. Então novamente nós temos que clicar 2 vezes sobre o gráfico, vir aqui no menu onde está o eixo X e novamente alterar a escala para texto. Pronto. E aí estão ali os 2 gráficos. Veja que como eles são máxima e mínima de cada hora, não vai haver muita diferença entre os 2. Certo? Mas sempre, a mínima sempre menor do que a máxima, né? Isso é fundamental, tem que ser. Tá? Vocês podem aumentar aqui. Ó, vejam que ocorreu aqui. O que a gente ainda pode também melhorar nesse gráfico é melhorar a escala aqui do eixo Y, né? Aqui da temperatura. Já que a temperatura toda estão ali acima de 15 graus, a gente pode fechar aqui, ó, a escala, por exemplo, de 10 até 30 graus. Então, novamente, clicamos 2 vezes aqui. Agora a gente vem aqui no eixo Y, vem aqui em escala, e aí tem assim, ó, mínimo
Em vez de ser automático, como está aqui com 0, vamos tirar o automático e vamos botar o mínimo 10. O máximo pode deixar automático mesmo, os intervalos aqui também podem deixar como estão. Vamos lá. Ó, vejam que agora o gráfico ele ficou de 10 até 30 graus, né? Ao invés de 0. Aí a gente já consegue observar melhor a diferença entre máximas e mínimas, né? Tá, ok? Então esse aqui é o padrão desse novo gráfico. Novamente, né? Vamos clicar sobre ele aqui, pressionar Ctrl X ou clicar com a direita e cortar, vir aqui naquela onde estão os nossos outros gráficos e colar aqui, né? Podemos clicar com a direita e colar, né? Ou dar o Ctrl V, né? Certo? Então está aqui mais um gráfico na nossa coleção. O segundo gráfico que nós vamos desenvolver é um gráfico que utiliza duas variáveis, só que duas variáveis distintas, né? Utilizando escalas muito diferentes. Por exemplo, no caso a temperatura e a pressão. Temperatura variando em torno de 20, né? E a pressão na faixa do 1000, né? Um em graus Celsius e outro em HPA. Então são duas variáveis distintas, com escalas muito diferentes, e aí nós temos que fazer um tratamento um pouco diferenciado. Então vamos fazer aqui apenas um dia aqui para a gente testar, né, novamente o trabalho com apenas um dia, sem rótulo, né? Vamos aqui selecionar a hora, o Ctrl aqui a gente seleciona a temperatura e do 26 ao 49, utilizando o Ctrl novamente a gente seleciona a pressão. Vamos ver como é que fica o gráfico então. Vejam aqui no canto que aparece coluna C, coluna E e coluna N, né? Que são as três variáveis. Só que uma das variáveis é a hora, e a gente não vai utilizar como um traço, né, a hora. A hora vai ficar como eixo X. Vamos colocar como linha, vamos deixar aqui com os pontos para ver. Próximo. Então a primeira linha como rótulo? Não, porque a gente não selecionou nenhum rótulo. Agora a primeira coluna como rótulo? Sim, nesse caso sim, porque é a coluna da hora. Próximo. Ó, vejam que não tem rótulo aqui, né? Coluna E e coluna N. Mas a gente pode escolher um rótulo. Então aqui onde tem nome, coluna E, intervalo para o nome, a gente vai lá e escolhe o rótulo, então, né? Que no caso seria a temperatura instantânea. Ok, próximo, anterior, coluna N, vamos também pegar aqui o rótulo para ele, que no caso aqui seria então a pressão instantânea. Próximo, vamos só voltar para olhar, olha aqui, ó, temperatura instantânea, pressão instantânea. Próximo, título, temperatura e pressão. Subtítulo 17 de 11 de 2020. Eixo X, hora. Eixo Y, aqui e agora. São duas, né? Duas variáveis. Vamos colocar o quê? Vamos colocar a temperatura aqui e depois a gente vê como é que fica a pressão. Vamos botar a temperatura, graus Celsius. Deixa a legenda lá. Vamos exibir aqui a grade no eixo X também. E finalizamos. Clicamos aqui fora. Aqui está o gráfico. Já podemos puxar aqui para dar uma olhada. Então vejam aqui que o gráfico com duas linhas. Por que duas linhas assim? Né? Por mais que eu aumente aqui. Ó, vejo que as duas linhas ficaram praticamente retas, né? Por que isso? Porque as variáveis possuem escalas muito diferentes uma da outra. Então a gente não consegue visualizar a variação, porque nós estamos variando de 0 a 1000. Né? Então, com uma variação pequena aqui na pressão, a variação pequena na temperatura acaba não aparecendo. Então nós temos que alterar essa escala, né? Ou seja, criar uma escala secundária de forma que a pressão, por exemplo, né? Ao invés de ficar aqui no lado esquerdo junto com a temperatura, a gente coloque aqui no lado direito, né? E aí possa ter uma escala diferente da outra.
Para isso a gente clica 2 vezes no gráfico e clica sobre a linha da pressão. Ó, vejam ali que ele selecionou ali os pontos, né? Então aqui clicando com o mouse da direita, o botão da direita, eu venho aqui e altero a formatação de dados. E aí eu tenho a opção assim, ó, eixo Y principal ou eixo Y secundário. E aí eu clico em eixo Y secundário. Ok? Só isso. E olha só como ficam os dois. Ó, agora ficou a temperatura no lado esquerdo e aqui no lado direito, então, ficou a pressão. Agora aqui nos títulos, a gente pode então agora colocar um título também no eixo secundário, né? Então, o eixo X não precisa, né? Já está ali, mas o eixo Y, então a gente pode colocar aqui pressão, botar P em HPA. Ok. E pronto. Agora a gente tem aqui nesse lado esquerdo a temperatura, nesse lado direito a pressão. Certo? E aqui tem a legenda, a temperatura e a pressão. E os grafos agora, né, eles têm, a gente consegue visualizar a variação. Claro que a pressão a gente olha no lado direito, né, usando essa variável, e a temperatura a gente olha no lado esquerdo. Certo? Então é comum, né, fazer comparações de variáveis para ver quando uma aumenta o que acontece com a outra, enfim. Né? Então é importante ter essa possibilidade de colocar as duas variáveis no mesmo gráfico, só que utilizando escalas diferentes. Novamente vamos tirar ele daqui e colocar aqui no nosso... colar aqui. Pronto, mais um gráfico na nossa coleção. O terceiro e último gráfico dessa aula vai ser muito parecido com o gráfico anterior, só que agora, ao invés de a gente fazer duas linhas, nós vamos fazer um com linha e o outro com barras, que é um pouco diferente também. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos voltar a fazer novamente ele completo, para facilitar um pouco aqui. Então vamos pegar aqui data e hora. Vamos pegar, por exemplo, também a temperatura instantânea. Ctrl. E agora vamos pegar a precipitação, a chuva. A chuva. Pronto. Então está ali as 3 variáveis selecionadas. E vamos para o gráfico. Nosso gráfico agora vai ser coluna e linha. Coluna e linha. Vamos aqui para o próximo. Vejo que já está selecionada a primeira linha como rótulo, né? Então já pegamos ali os rótulos que existiam. Aparece aqui, ó, temperatura instantânea e chuva, né? E a primeira coluna como rótulo também, que é a coluna da data e hora. Próximo. Está aqui tudo certinho, não precisa mudar nada. Título: temperatura e precipitação ou chuva. Vamos botar novamente aqui, né? É do dia 16 de 11 de 2020 a 22 de 11 de 2020. O eixo X, quem é? Data, hora. E o eixo Y, bom, novamente, né? Vamos botar só a temperatura aqui, mas depois a gente coloca então da chuva. Tá? Vamos botar aqui também e finalizar. Então, novamente, vejam lá que a gente tem aquele problema, né, que a gente tem que corrigir ainda, né? Vamos só clicar aqui, que é a questão do eixo X na escala, que tem que ser como texto. Pronto, aí sim. Tá. Agora vejam o seguinte, ó, as barras, vamos clicar fora novamente, aumentar um pouquinho aqui, para a gente poder visualizar melhor. Vejam que as barras acabou ficando para a temperatura e a linha para chuva.
né? O que não é bom, né? Porque nesse caso eu tenho um monte, ficou muito preenchido aqui e aqui ficou muito rarefeito, né? Então nós teríamos que fazer o contrário, né? Trocar a temperatura com a chuva, certo? Tá. Além disso, também temos que trabalhar com uma escala secundária aqui, né? Como a gente fez no outro gráfico, certo? Para então a gente fazer a inversão aqui da temperatura e da chuva, nós temos que clicar aqui novamente 2 vezes e ver aqui na série de dados, né? Desculpe, aqui intervalo de dados, onde tem a parte da série de dados. E aí aqui a gente tem a temperatura e a chuva. Agora nós temos que inverter os dois. Vejam que a temperatura está antes e a chuva depois. Eu clico aqui na chuva e clico nessa setinha para cima. Ele inverte a posição. A chuva agora passou a ser antes da temperatura. Vamos ver como é que ficou. Ó, vejo que agora, vamos só aumentar aqui para a gente poder visualizar melhor. Ó, vejam que a chuva agora passou a ser mostrada na forma de barras e a temperatura na forma de linha. Certo? E o que a gente precisa fazer agora? Vamos colocar aqui uma escala secundária. Então eu vou clicar aqui, deixa eu só aumentar de novo mais um pouquinho aqui. Vamos clicar aqui 2 vezes e vamos clicar aqui na escala da chuva. Ó, vejo que ele selecionou aqui os pontos de chuva. Clicamos com a direita e vamos aqui formatar série de dados. E aí aqui nas opções nós temos eixo Y principal ou eixo Y secundário. Vamos colocar como eixo Y secundário. E ó, aí sim, ó, agora nós temos a chuva aqui no eixo secundário e a temperatura aqui no eixo primário. Claro que isso tudo pode ser formatado, reduzir o tamanho aqui, como a gente já fez nos outros gráficos, né? Vamos só aqui para finalizar, né? Clicando 2 vezes aqui, alterar aqui os títulos, né? Colocando um título também no eixo secundário. Então vamos colocar aqui no eixo Y, vamos colocar aqui, pode ser escrever chuva mesmo, em milímetros. Pronto, e agora então a gente tem a temperatura num lado, a chuva no outro, né? E aí a gente pode fazer aqui as alterações que a gente quiser, né? Vamos clicar aqui e transferir esse gráfico então também aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colar ele aqui nesse ponto. Pronto, né? E temos aqui mais um gráfico aqui na nossa coleção de gráficos que a gente fez durante esse período. Então é isso, pessoal. Vimos ali mais 3 tipos de gráficos, agora trabalhando com 2 variáveis distintas, né? Desde variáveis semelhantes até variáveis com escalas bem diferentes, e conseguimos, né, fazer essa visualização no gráfico.